Bom, vamos para o nosso primeiro probleminha, então, de regra de 3 composta. Bom, o que a gente vai encontrar agora? Agora, nós teremos mais do que duas grandezas envolvidas no problema, tá? Então, na hora de dispor os dados, né, se correspondendo, a gente vai ter possivelmente 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas ou até mais. Então, a gente realmente precisa ter uma forma organizada, né, de saber comparar quando que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais com a coluna que tem a incógnita, tá? Então, vamos primeiro ler a questão aí, podem pausar o vídeo e depois vamos retirar os dados. Então, diz assim, ó, que para alimentar 60 coelhos durante 15 dias, são necessários 90 kg de ração. Quantos coelhos é possível alimentar em 20 dias com 118 kg de ração? Gente, a partir de agora, a gente sempre vai comparar uma coluna com a coluna que tem o X, imaginando que as outras colunas que sobram são constantes, ou seja, não variam. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou escolher, por exemplo, comparar a primeira coluna dias, comparar a coluna dias com a coluna coelhos. Então, eu vou imaginar que a coluna da ração é constante, ou seja, como se tivesse o mesmo número, tá? Em cima e embaixo. Por exemplo, uma certa quantidade de ração. Isso aqui de ração, tá? Não precisa, esqueçam esse 90 e esse 118. Uma certa quantidade de ração. Então, imagine, uma certa quantidade de ração consegue alimentar durante 15 dias 60 coelhos. Para essa mesma quantidade de ração durar mais dias, é porque eu vou ter mais ou menos coelhos comendo essa ração. Para durar mais dias, eu vou ter que ter menos bocas comendo. Viram que eu usei palavras contrárias? Contrárias, mais dias, menos coelhos comendo. Então, quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que as setas dessas duas colunas vão ficar invertidas. Não importa quem que vai apontar para cima, o que importa é que elas são contrárias. Eu vou apontar aqui para baixo e vou apontar a outra para cima, porque eu concluí que elas são inversamente proporcionais, tá? Agora, eu vou comparar a coluna dos coelhos, que é a que tem o X, com a coluna da ração, tá? Que tá em massa aqui, em quilogramas, imaginando que a quantidade de dias é constante. Então, agora vamos imaginar que, sei lá, é 15 dias em cima, 15 dias embaixo, ou que é um certo número de dias, tá? Melhor assim, um certo número de dias. Então, durante um certo número de dias, a gente consegue alimentar 60 coelhos com 90 quilos de ração. Mas se eu tiver mais ração durante esse mesmo tempo, né, eu consigo alimentar mais ou menos coelhos. Se eu tenho mais ração, eu consigo alimentar mais coelhos. Eu usei a mesma palavra, ó, mais ração, mais coelhos. Então, a gente acaba de concluir que ração e coelhos são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, as setas têm que ficar no mesmo sentido. Então, aquela seta do X, que é com a grandeza com a qual eu estou comparando, se lá está para cima, aqui na ração vai ter que ficar para cima também. Bom, se vocês colocaram essas grandezas, essas colunas na mesma ordem que eu, coelhos, dias e quilogramas de ração, ou vocês devem ter achado as setas exatamente iguais às minhas, ou vocês devem ter achado as setas totalmente contrárias às minhas, tá? Isso não vai ter problema nenhum, porque como a gente compara sempre com a coluna do X, o que importa é a relação ser direta ou inversa. Não importa se está apontando para cima ou para baixo. Então, atenção, a partir daqui agora, gente, é tudo sempre igual. É regra. O que diz a regra da composta? Ela diz assim, pega a razão entre os termos da coluna que tem o X. Então, pega aquele 60 sobre X e deixa isolado, sozinho, ou no primeiro membro ou no segundo. Eu gosto de colocar no primeiro, tá? Bom, daí agora a gente vai comparar cada uma das flechas com a flecha que tem, com a flecha da coluna do X. Então, quando eu olho a flecha dos dias aqui, ó, que é essa aqui, com a flecha dos coelhos, elas não estão invertidas? Então, eu vou ter que inverter
Quem que eu vou ter que inverter? O 15 e o 20, porque o 60 e o x eu não posso mais mexer. Ele vai ser comparado com a outra grandeza também. Então, naquele ali que tem o x, a gente não mexe, tá? Então, ao invés de escrever 15 sobre 20, eu vou escrever 20 sobre 15. Eu inverti, porque essas duas grandezas, dias e coelhos, são inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar a coluna, a flecha da ração com a flecha da coluna do x. Sempre comparando com a coluna do x. Elas não estão no mesmo sentido? São grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente pega aquela razão 90 sobre 118, bem como ela aparece. Pega ela direitinha, tá? A questão aqui, gente, ó, que operação vai ser entre essas duas razões do segundo membro? Vai ser sempre uma multiplicação, tá? Bom, como que eu convenço vocês disso? Eu fiz uma demonstraçãozinha numa folhinha, porque isso aí não aparece em livro nenhum de 7º ano explicando o porquê, tá? Não é que seja tão difícil de entender, mas é que uma demonstração ela envolve, né, dados genéricos. A gente não trabalha com números, a gente vai trabalhar com letras. Então, ela realmente fica um pouco mais complicada. Mas essa demonstração ela vem do fato de que a gente pode resolver uma regra de 3 composta como duas regras de 3 simples, nesse caso aí, tá? E se eu fosse resolver elas como duas regras de 3 simples, né? Ela acaba ficando um pouco mais trabalhosa, um pouco mais complicada, porque eu tenho que fazer algumas colunas aí serem constantes. Então, ela não fica mais fácil. O mais fácil realmente é fazer assim como eu estou explicando para vocês, fazer ela composta, tudo junto. Mas, enfim, a demonstração sai se eu fizer elas separadas. Eu consigo mostrar para vocês por que é uma multiplicação aí, tá? Não vou perder tempo desse vídeo explicando, porque assim, realmente é um pouco mais complicado, mas se alguém tiver interesse, me avisa que eu gravo um videozinho mostrando o porquê que é uma multiplicação aí, tá? Entre esses membros. Bom, então voltando para cá, como que a gente resolve agora essa equação? Gente, poderia multiplicar as frações aí do segundo membro, a gente sabe que como é que se multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. O problema é que a gente vai obter números muito grandes. Nada contra, mas depois quando a gente vai ficar multiplicando e dividindo números grandes, a gente pode, às vezes, cometer algum erro. Então, sempre simplificar nos permite trabalhar com números menores, né? Agora, a gente tem que ter certeza de quem que dá para simplificar. A gente já viu que numa proporção, ou seja, quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu sempre posso simplificar desse jeito aqui, ó, né? Eu nunca simplifico 2 meios, porque eles se multiplicam, nem nunca posso simplificar 2 extremos, porque eles se multiplicam numa proporção. Agora, quando eu tenho um vezes no meio, eu sei que eu posso simplificar sempre na mesma fração, numerador e denominador da mesma fração, se tiver fator comum, numerador e denominador da outra fração, se tiver fator comum, mas eu poderia simplificar também numerador e denominador de frações diferentes, desde que sejam vezes aqui no meio, ó, gente. Então, eu poderia fazer essa simplificação aqui, ó. Quem que não dá para simplificar quando eu tenho um produto de frações? Aqueles termos que a gente sabe que multiplica. Como é que se multiplicam frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, não posso simplificar 2 numeradores ou 2 denominadores, porque eles vão se multiplicar quando eu tenho um vezes entre eles. Então, voltando para cá, vamos ver quem que daria para simplificar aqui, ó. Vou usar outra cor, tá? Ó, 20 e 15, eu posso simplificar? Posso, porque está na mesma fração e tem fator comum. Vou dividir por 5, dá 4. Vou dividir por 5, dá 3. Posso simplificar esse 13 e esse 90? Posso, porque tem um vezes no meio, ó, e é um numerador e um denominador. Então, vou dividir por 3, dá 1, por 3, dá 30. Posso simplificar o 4 e o 118? Posso, porque são numeradores e denominadores, embora sejam de frações diferentes, tenham vezes no meio. Isso me garante que eu posso simplificar. Vou dividir por 2, dá 2. Divido por 2, vai dar 59, tá? Bom, olhando aqui o 2 e o 30, eu não posso simplificar. Por quê? Porque eles são numeradores de frações e tem vezes no meio, então eu vou multiplicar eles. Então, eu vou ficar com 60 está para x, assim como 2 vezes 30 dá 60.
1 vezes o 59 dá 59. Então, não esqueçam que a gente multiplica a fração assim, ó, de lado, né? Quando tem um vezes no meio. Bom, posso simplificar agora aquele 60 do primeiro membro com o 60 do segundo membro? Posso, porque isso é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Eu posso simplificar, ó, dois numeradores. Então, eu vou dividir por 60, dá 1. Divido por 60, dá 1. Não tem mais ninguém para simplificar, então agora eu vou multiplicar. Como é que você multiplica uma proporção? Produto dos meios, que é x vezes 1 da x, igual ao produto dos extremos. 1 vezes o 59 vai dar 59. 59 o quê? Coelhos. E a questão acabou. Eu só vou fazer mais um comentário aqui sobre a simplificação. Ó. Gente, se vocês viram que eu pude simplificar aqui na penúltima equação, o 60 com o 60, a pergunta que não quer calar, será que eu poderia ter simplificado esse 2 com esse 60? Posso. Mas vocês vão dizer, ah, mas isso não é uma igualdade entre duas frações, eu tenho dois traços de fração do segundo membro. Pois é, mas como aquela multiplicação acontece, ó, do 2 e do 30, 2 vezes 30 dá 60, como eu posso simplificar lá embaixo o 60 com 60 lá, eu posso simplificar o 2 com 60, gente. Quando eu tenho um vezes aqui, eu posso fazer essa simplificação de dois numeradores, né? Mesmo que não seja uma proporção isso aí, aparentemente. Tá? Então, quando eu tinha, deixa eu só trocar a cor, que ficou esse verde ficou horrível. Vamos pegar esse aqui, ó. Então, eu vou escrever de novo aqui, ó. 60 está para x, assim como 20 está para 15, assim como 90 está para 118. Então, a pergunta é, eu poderia ter simplificado, se eu quisesse, o 20 e o 60 aqui? Posso, porque tem um igual no meio, né? E são dois antecedentes. E não tem mais nem menos lá de lá, é um vezes aqui, ó. Então, quando eu divido por 20, aqui dá 1 e aqui vai dar 3. Eu poderia ter simplificado esse 3 com esse 90? Posso, porque tem um igual no meio deles, ó. Cada um está num lado da igualdade. E daí, então, eu poderia simplificar quem está nessas posições aqui, ó. Dois numeradores. Divido por 3 aqui dá 1, divido por 3 aqui dá 30. Né? Posso simplificar aqui o 30 e o 15? Sim, são termos de frações diferentes, mas quando tem um vezes no meio, é essa situação aqui, ó. Então, eu vou simplificar aqui por 15 dá 2, divido por 15 dá 1. Posso simplificar o 2 e o 118? Sim, porque eles estão na mesma fração, ó. Então, divido por 2 dá 1, divido por 2 dá 59. Agora não tem mais ninguém para simplificar. Sobrou 1 sobre x do lado de cá. Do lado de lá eu vou multiplicar, sobrou 1 no numerador, sobrou 59 no denominador, né? Não esqueça que a gente multiplica assim, frações, né? Quando tem um vezes no meio. E agora aqui é uma proporção. Bom, uma proporção a gente multiplica cruzado. Produto dos meios, que é x, é igual ao produto dos extremos. 59 a gente acharia a mesma resposta, né? Agora, claro, tenham certeza de quem que dá para simplificar. Ok? A gente vai voltar a falar sobre essas simplificações nos próximos problemas. Ok? Eu vou gravar mais uns 4 vídeos para ver se vocês entendem bem essa composta, porque ela realmente é um pouco mais difícil de entender. Tá bom?